Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Hoje eu estou, a pedido do nosso estudário, estou para transmitir aqui a mensagem aos nossos irmãos do Rio de Janeiro e a tantos quantos participar dessa live, né? A tantos quantos essa mensagem chegar. Deus abençoe aí, já estou vendo aí a entrada de alguns pais do Senhor Petrópolis do Rio. Nossa amada irmã igreja, Deus abençoe. Bispo Dário, pastora Vera, a nossa diaconisa Adriana da sede, e estamos aí já entrando, né, em nome de Jesus. E o povo já está começando a participar, e eu quero desejar paz aos amados irmãos, todos os irmãos da Missão Evangélica Porta para o Céu. Quero aí desejar trazer um abraço, um carinho à nossa amada Igreja Vila Airosa, Vila Zilda e sede, né? Trazendo o amor dos irmãos a todos os irmãos de Petrópolis, que a nossa vontade está juntos, a nossa vontade é participar todos os tempos que pudermos, estar junto. Mas com tudo isso estamos aí na preparação dos dias, da vacinação, essa coisa toda que nos prepara para a gente poder voltar ao normal. E eu creio, em nome de Jesus, em breve estarei presente, né? Presente para a glória de Deus. Mas louvo a Deus, que desde o momento que o Senhor ordenou esse trabalho tem sido próspero, tem sido firme, né? Um trabalho que está nas mãos do Senhor, através do Bispo Dário, da pastora Vera e também do pastor Fábio, a qual o senhor também ordenou, do presbítero Giovanni, também do pastor Bruno e outros. Eu não lembro o nome de todos, peço perdão, né? Mas quando eu lembro da fisionomia dos irmãos e quando eu estou próximo, eu dou aquele abraço, tá bom? Eu quero iniciar, a mensagem de hoje é Derrubando o Gigante. E eu quero trazer essa mensagem que Deus pôs no meu coração esses dias e eu realmente não gravei, e agora nós vamos poder gravar por Petrópolis. E eu quero que você ouça esse louvor, esse louvor aqui que vai falar ao teu coração. Em seguida, entrarei com a mensagem. Serei breve, né? Eu sei que para não ter tanto tempo, aí não te prender tanto, mas é um dia de culto, né? Que o Senhor fale ao teu coração.
tudo que ouve, tua palavra. Diante da tua graça, liga a TV que está dando problema aqui. Liga. Ah, graças, paz, amados. Retornou. Eu fui estabelecer o sinal, restabelecer, já restabeleceu, que tinha caído lá na internet. Então deu o sinal aqui ficou ruim, mas já está. A mensagem hoje, o Senhor me deu esses dias e até ministrei, e foi até falado por algumas pessoas sobre a mensagem. Derrubando o gigante, o título hoje. E cada vez que o Senhor fala de uma forma, e eu tenho certeza que vai falar ao teu coração como falou com o meu. Então diz assim, 1 Samuel, você abre a palavra de Deus, a paz aí para os que estão entrando aí de São Paulo também. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. Eu vou ler aqui algum versículo rápido, para mim não ser longo, e a mensagem chegar aos nossos corações. Ouvindo as palavras de Davi, que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. E diz assim no versículo 40, ainda do capítulo 17, 1 Samuel: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no sussurrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Eu quero, desde já, tá orando, agradecendo ao Senhor, meus amados aí de Petrópolis, Rio de Janeiro, e aonde chegar esta mensagem, aonde chegar ao coração dos irmãos, aos que puderem estar participando, a quem Deus permitiu e a quem Deus permitir chegar a mensagem, né? E eu quero orar para o Espírito Santo de Deus, ao Deus de Abraão, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que essa mensagem que veio ao meu coração esses dias, Senhor, venha ao coração de todos os teus filhos da forma que tu quiser, Senhor, nos orientar, nos capacitar, nos renovar, nos fortalecer, curar, restaurar, abrir porta para a glória do teu santo nome. Onde houver um demônio tentando impedir, onde houver, Senhor, Senhor, uma porta, Senhor, cerrada,
espiritual na vida de alguém, Senhor, esta palavra venha com poder e graça, no nome de Jesus. Amém. Então, derrubando o gigante. A gente sabe que esse momento que Israel viveu, a gente tem muito Davi e o gigante. Mas Deus me pôs uma mensagem dentro dessa palavra, que Deus tem esperança em nós. O que Deus queria, na verdade, era orientar, capacitar e fortalecer o povo de Israel. E, naquele momento, Satanás sabendo, porque nós temos que analisar e entender as coisas terrenas e as coisas espirituais. Nas terrenas, aos nossos olhos, Deus nos ensina. Isso é importante que nós possamos entender, para que nós não fiquemos parados numa palavra que está matando. A palavra é essa. Destruindo a fé de muita gente, só ficar na bênção. A bênção faz parte. A bênção enriquece, não acrescenta dor. Mas o que nós temos que olhar e estar atento é que nós ainda estamos vivendo as lutas, que é uma batalha, a nossa vida é uma batalha, e a palavra diz que nós vamos vencendo de fé em fé, vencendo vem Jesus na nossa vida. Então é de fé em fé. A palavra gera fé ao ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ela vai gerando fé. E nós vamos, na oração, na adoração, são armas espirituais que nós temos e que derruba demônios, que derruba gigantes malignos, que aos olhos carnais não é visto, que nós não vemos aos olhos naturais, mas são armas poderosas, como diz lá em Coríntios, capítulo 10, que são armas poderosas em Cristo. São as poderosas que nós adquirimos através de Jesus, através da autoridade, através de Deus. Então, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principado. Só que Satanás, naquele momento em que Deus estava preparando algo para Israel, conquistas para Israel, vitórias para Israel, o inimigo se levantou. E o inimigo, ele age de uma forma sutil. E, abrindo aspas, ele, no momento em que a bênção de Deus está para acontecer em nossa vida, ele tem por costume a botar ao contrário, a trazer situações em que meta medo. E a palavra diz que o amor lança fora todo medo. Mas qual o amor? O amor ágape, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, que é a compaixão que Jesus teve para que pudesse nos libertar das cadeias do maligno, nos libertar das garras de Satanás. E isso tem que ser compreendido, que a igreja não é uma porta de encontro, que a igreja não é uma placa bonita, que a igreja não é apenas as bonitezas que elas são feitas. Não, ela é a casa de oração, a casa de Deus, o maior adorno da igreja, que a igreja deve ser bonita, a igreja de Cristo, porque ele merece, venceu, comprou por preço de sangue a igreja para que salvasse as nossas almas, que é o preço que nos comprou. Mas o maior adorno da igreja não é o granito na parede, o maior adorno na igreja não é os vasos bonitos com flores, o maior adorno da igreja não é o apóstolo que bota a gravata e o terno bonito, e bonito como eu, chega lá bonito para falar bonito. Não, o maior adorno da casa do Senhor não é o pregador terreno,
é apenas um instrumento de Deus, mas o maior adorno da casa do Senhor é o Espírito Santo de Deus, a glória do Deus vivo dentro da igreja, participante da igreja, participante de nossas vidas. E aquele momento em que Satanás sabia que haveria uma história nova para Israel. Deus estava levantando um moço, a qual lá no campo Deus ungiu. Satanás viu. O jovem Davi recebe uma unção. A palavra diz que a unção capacita. Davi não estava rei. Davi recebeu uma unção de capacitação para Deus o levantar rei de Israel. Davi ainda não era rei de Israel. É importante nós entendermos isso. Só que naquele momento, você sabia que nós entendemos que o coração, vendo no contexto de Saul, foi um homem que Satanás conseguiu entrar no coração dele, depois de ser rei, e ele resistia a Deus, não obedecia, nós sabemos disso, e Deus o rejeitou. Então Deus já não chamou nem de rei, chamou de capitão, porque ele não obedecia ao Senhor. Depois que ele foi levantado, as coisas mudaram. E essa é uma arma do diabo, é entrar no nosso coração quando nós temos autoridade, quando nós estamos fartos, quando nós vencemos batalhas, aí nós estufamos o peito, os ombros, e esquecemos do Senhor. E Saul foi esse homem. E Satanás, sabendo disso, estremeceu, sabendo que ele não tinha, não obedecia e não ouvia direito a voz do Senhor. O que o diabo fez? Trouxe um gigante. Esse gigante, filho de Anaquim, filisteu, filho de Anaquim, estava junto do exército dos filisteus, era um homem. Bom, a palavra, pelos estudos, diz assim: um côvado são 50 centímetros. Então, pela pouca matemática que eu tenho, se são 6 côvados, o tamanho do homem, 6 vezes 5, 30. Então, a base é 3 metros. Um homem de 3 metros de altura, irmão, é grande, é um gigante. Nós sabemos as armas, tudo, eu não vou entrar para não alongar aqui a mensagem, para não ficar muito tarde para você e muito tempo. Mas direto o Senhor vai falar aos nossos corações. Aquele homem carregado era armado até os dentes, no modo de dizer. Aquele homem era um homem que tinha um escudo, e tinha um escudeiro que trazia à frente dele aquele escudo para ninguém o atingir. Aquele homem tinha um tecelão na sua mão, se não me falha a memória, 600 ciclos, era um peso terrível aquele tecelão. Ele cortava a cabeça de vários homens ao mesmo tempo, porque era como se fosse uma guilhotina. Ele passava aquilo ao longe quando vinha, e ele sozinho vencia uma guerra. Olha o que o diabo fazia. Ele lutando pelos filisteus, os filisteus nem pelejavam, eles ficavam de prontidão à batalha. Mas eles ele nem pelejava, nem pegava, porque ele ia e derrotava sozinho. Ele se punha no vale, né, e ali ali era a faixa de Gaza, aquele local, e ele enfrentava e destruía todos os homens. Então, Satanás usou de uma arma, e que essa arma hoje também tem sido usada, trazendo para os dias de hoje. Foi paralisar. É por isso que o Senhor me deu a mensagem que Deus conta contigo. Deus ainda tem levantado Davis na terra, tanto irmãs quanto irmãos, né? Davis na terra, para que possa enfrentar o inimigo, para que possa estar firme de pé, para que possa ter fé, para que possa resistir os dias maus. Então Deus tem contado com os Davis nos dias de hoje, como contou com Davi. Então a arma de Satanás era essa: botou um gigante e estremeceu e paralisou. Então a arma que o diabo tem usado hoje
antes, precedindo a vinda de Jesus, é a inércia, a fraqueza, a covardia de se entregar e ficar nas mãos de Satanás, com depressão, com tristeza, com angústia, com medo. E o medo. Então, Deus tem as suas maneiras de trabalhar e de confiar em Davi. Então, ele bota no coração do pai Jessé, que tem 3 filhos lá na guerra, né? E o pai, preocupado, disse: nossa, está havendo uma guerra contra os filisteus, eu sei que o Senhor é conosco. Aquele pai de oração, né? Você já viu aquele irmão ou aquela irmã, porque a gente fala das irmãs, não fala dos irmãos. Aquela irmã magrinha, pequenininha, com aquela saia até o pé e com o joelho feio, que não tem nem creme que passa ali, tira aquela grossura do joelho, porque ela vive de joelho orando, às vezes até com uma sandalinha simples, humilde, às vezes sobrevive apenas com um salário mínimo. Sabe aquela senhorinha, sabe, que estão sempre de joelho orando? É essa que Jesus usa para derrubar o gigante, é ela que intercede por nossas vidas, é elas que, fraquinha, que é para o diabo pensar que está vencendo. E aí Deus usa, porque a força não está no homem, está na autoridade. Davi usou a arma, ele usou 2 armas, na verdade. A gente fala muito da funda, nós falamos muito da funda, mas olha, Davi usou 2 armas. Versículo 40, tomou o seu cajado na mão. Primeiro ele pegou o cajado, porque o cajado dá a direção, o cajado orienta, o cajado é a orientação de Deus para o seu povo. Então Davi sabia que precisava da orientação do Senhor. Então Davi não pegou só uma funda, Davi pegou 2 armas. E essas 2 armas, Davi vai vencer o Golias, porque Deus vai vencer pela vida de Davi. E eu quero trazer para a vida do crente que Deus conta com a sua vida hoje. Deus tem esperança em você, para você conquistar, não é para você ser derrotado. Deus tem esperança em você, na sua família. Deus tem esperança em você, em muitas vidas que Ele põe no seu caminho. Sabe para quê? Para serem salvas, para serem resgatadas do medo, das garras do inimigo. Então Davi pegou o cajado, e eu entendi de Deus que esse cajado, ele pegou porque ele disse: o cajado de Deus me dá direção. E o homem sem direção de Deus, irmãos, ele fica com medo, ele fica com depressão, ele perde a fé, ele não lê mais a palavra, ele não tem vontade de ir à igreja, ele não tem vontade de mais nada. O homem na paralisia espiritual, que é a arma de Satanás. Você vê, Satanás paralisou, o povo estava lá, Saul tremendo nas pernas, e o exército inteiro de Israel tremendo. E quando Davi viu aquilo, disse: mas quem é esse incircunciso? Ele quer dizer assim, incircunciso para os... Outra aspas aqui. Incircunciso para os judeus é aquele homem que não tem Deus, que é infiel, infeliz, bastardo, tudo que você pensar de ruim, a palavra incircunciso é quem está fora do direito de Deus. E quando Davi diz: quem é esse incircunciso para enfrentar o Deus de Israel? Primeira coisa, o cajado que Davi tomou, porque ele não tomou a guerra para si, ele tomou para Deus. Porque se você vê, o filisteu, quando vê a Davi, ele zomba, ele humilha Davi. A palavra diz que os humilhados serão exaltados. Ele amaldiçoa Davi, e é o exército de Israel. Ele diz: vocês não têm homem aí para me dar um menino?
É fácil, eu vou dar a carne dele aí para Esaú comer, é fácil. Então ele pensou que tinha vencido, porque ele olhava para o tamanho de Davi. Só que Davi, quando olhava para o gigante, ele via o tamanho do seu Deus. O tamanho do Deus de Abraão. O tamanho do Deus de Israel. O tamanho do Deus de Moisés. O tamanho do Deus de Jacó. O tamanho do Deus do pai dele, que Jessé temia. O tamanho do Deus do profeta Samuel. E o tamanho do Deus que eu e você servimos. Do tamanho desse Deus, derrota qualquer inimigo, qualquer incircunciso, qualquer afronta de Satanás. É isso que nós temos que estar aprendendo com esta mensagem. Mas sem o cajado, sem o pastoreio, sem obedecermos na igreja, sem obedecermos ao pastor que Deus pôs diante de vocês, sem obedecer, sem a obediência, nós ficamos como a palavra diz, né? A palavra diz, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, podemos ficar fora do princípio por não ter temor a Deus. Então, Saul estava assim, porque não temia. Mas Davi não. Davi tinha confiança. Então, ele tomou uma segunda arma. A primeira, a obediência da direção, que é o cajado. A segunda foi a funda. Então, antes dele descer com o seu cajado, ele disse um pouquinho para Satanás, o incircunciso Golias. Ele disse para ele, aguarda aí um momentinho, que eu vou passar por aqui. Deu uma sumida no caminho e passou pelo ribeiro. E o ribeiro estava seco. E até e tomou daquele ribeiro 5 pedras. 5, 6, ou pedra é a mesma coisa. E eu quero te falar rápido aqui para mim não ir muito longe. Eu estou correndo para não ficar uma hora aqui te cansando. Não, eu sei que Deus falou comigo e está falando com você, e você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo com essa palavra e Deus está libertando através de você que está ouvindo das regiões celestiais espirituais. Deus está derrubando os gigantes que têm sido contra a tua vida. São tantas áreas, tantas lutas, o Senhor tem derrubado porque Ele é fiel. E o gigante, é especialidade de Deus derrubar. Espere aí um pouquinho que eu já vou te mostrar. Então Davi tomou 5 pedras. E eu quero rapidamente falar da primeira. A primeira pedra foi a pedra da coragem. Depois você lê Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O crente frouxo, ele no dia da peleja, no dia da adversidade, não vai haver morte, vai haver destruição. Vai nada, meu irmão. Vai em nome de Jesus. O Deus de Israel, ele ainda tira a gente da sepultura. O dom nele não há sombra de variação. Ele continua derrubando o gigante, mas ele conta com Davi. E Davi é eu e você hoje. Essa primeira pedra, a pedra da coragem. Então, não mostra frouxo, não, porque aí a sua força vai ser pequena. Então Davi, quando viu o tamanho daquele gigante, eu tenho certeza, se fosse nele, ele corria. Mas como ele olhava e via o tamanho de Deus maior do que aquele gigante, disse, eu venci fácil. Fácil. E pegou a pedra, a segunda pedra. Então, a primeira da coragem, a segunda da perseverança. O crente ser perseverante. Isaías, 2 Crônicas, 15, 7. Depois você lê lá. Irmão, o crente tem que perseverar. O reino de Deus é conquistado a esforço, a força. Então não é muito fácil. Né? Na hora da batalha, canta, ora, faz como Paulo e Silas. Vai arrancar o alicerce no chão. Deus ainda faz sinais. Deus envia anjos a teu respeito, a nosso respeito, com certeza. Experimentei essas coisas e tenho experimentado na igreja Deus fazer maravilha. A terceira pedra foi a pedra da humildade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos
debaixo da potente mão de Deus. E Ele vos exalta, a seu tempo vos exaltará. Irmão, nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Nós temos que estar sempre sabendo que a glória é dEle, a honra é dEle, a mensagem é dEle, a cura é dEle, a libertação é dEle. Não há negócios com o Evangelho. Não há negócios com o preço de sangue que foi pago. Não é 30 moedas que vai pagar o amor de Jesus. Não é negócio. Judas fez negócio. E por isso muitos de nós e muitas de nossas igrejas estão aí grandes, imensas. Eu queria fazer uma pergunta para a bancada evangélica. Eu queria fazer a pergunta. Eu vou aproveitar que eu falei que a mensagem cada dia é diferente. Eu queria fazer uma pergunta para a bancada evangélica lá em Brasília. E as igrejas pequenas? E os irmãozinhos pequenos? E as igrejas que estão lá com as portinhas pequenas? Cadê? Cadê as ajudas? Então Deus de Israel só deu para os grandes. Só deu televisão para os grandes. Só deu as coisas para os grandes. O Deus de Israel só ouve grande. Só ouve os que têm tamanhos. Não, o Deus de Israel ainda olha para os pequenos. Sabe? Jessé era simples, humilde. Era simples. E a sua família era simples. Ninguém esperava que daquela casa Deus poderia trazer um rei. E que vai ser honrado. E que vai vencer gigantes. E que vai vencer batalhas. Que vai prosperar o povo. Vai prosperar a nação, que vai prosperar a vida dele, a casa dele. Deus ainda conta com você, meu irmão. Deus ainda conta com você, minha irmã. Ele ainda tem esperança em você, sabe por quê? É você que ele vai usar para derrubar gigante. É você que ele vai usar para que o nome dele seja santificado e seja glorificado. Porque Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de comida, Deus não precisa das coisas materiais. Deus só precisa de alguém que tenha esperança e confiança nele. E é você que Deus quer usar. Essa mensagem está falando no teu coração, falou muito ao meu. Eu vou para a quarta pedra, para não ficar muito tempo aqui. Quarta pedra, que Davi pegou 5. E a quarta pedra, eu entendi que era a pedra da preparação. A preparação. Irmão, Deus prepara. Davi foi lá, a intenção do pai era ver como estavam os irmãos na batalha. Chegou lá, Davi encontrou um povo inerte, parado, sem fé, esmurecido, frouxo, caídos, olhando para o gigante. Davi disse, para que vocês estão olhando? Para o gigante. Está vendo o tamanho do gigante? Ele é guerreiro. Olha o que Saul fala para ele, ele é guerreiro, desde criança. Porque é gigante. É enorme, forte, vencedor de várias batalhas, treinado, homem armado até os dentes. Tu não vai poder com ele. Ele disse, não, mas eu não posso mesmo. Quem pode é o meu Deus. Irmão, crente que confia no Senhor, que são os Davis de hoje, aquela irmãzinha com as canelinhas fininhas, é ali que o diabo cai, é ali que o diabo treme, ali que o diabo estremece com o gigante dele que for. É aquele irmão simples, humilde, que vai lá e ora na igreja e chora, né? E clama, e exalta a Deus, e diz grande é o Senhor. Às vezes com o chinelinho furado, eu às vezes olhando na igreja, eu vejo aquela irmãzinha simples, humilde, às vezes, tadinho, o dízimo dela é 10 reais, mas aquilo tem valor, irmão. Tem valor para Deus porque ela faz com amor. Com amor. Ela não faz promessas e não cumpre. Ela não faz propósito com Deus e deixa para lá. Ela não, na hora que está bem, ela não dá as costas para Deus. São pessoas diferentes. Tem gigantes que nós temos que vencer na nossa vida. Tem gigantes que tem que começar de mim para vencer. Davi simples, humilde, humildade, preparado, porque Deus o preparou nas ovelhas. Ele disse
Que foi, ó rei? Que é isso? O rei encheu ele das armas dele, outra coisa que nós não podemos. Não adianta lutar com as armas dos irmãos. Não adianta, se você não buscar o batismo do Espírito Santo, tu vai falar leco, 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 leco a vida toda. O batismo do Espírito Santo é para todos. Então Deus te dá variedade de língua. Não é a língua do irmão, não é imitar os outros. Não adianta, nós não somos papagaio. Nós temos que buscar e deixar, não arrancar. Não se arranca nada de Deus. Se extrai o seu amor. Guarda essa frase, é minha. Não é de ninguém, não. Não se arranca nada de Deus. Se extrai pelo seu amor. Busca, chora, se derrama. Deus não quer mais vestes rasgadas, como era na lei. Ele quer um coração contrito, rasgado, mas o coração. É isso que Deus, que aquebranta o coração de Deus. Por isso que Davi, chamado segundo o coração, por isso que Deus conta contigo. Então, a quarta pedra da preparação. Deus preparou Davi. Sabe aonde? Atrás da ovelha, irmão. Ele não preparou em faculdade. Não, eu tenho faculdade. Eu tenho título. E aí? Vai para o caixão do mesmo jeito. Eu tenho dinheiro, eu disse. E aí? Faz as minhocas, come do mesmo jeito. No caixão não tem gaveta. Davi não fez. Qual foi a faculdade, me diz, que Davi tenha feito? Se não foi a faculdade do Espírito Santo, não é que não estude. Não é isso que eu estou falando. Eu também estudei, não é isso que eu estou falando. Mas, irmão, a honra é de Deus. Título é de Deus. Tem homem com título. Eu sou apóstolo. O que eu sou? Eu sou nada. Eu sou um verme. Deus chama bichinho de Jacó, vermezinho. Por que Deus fala isso? Para a gente, sabe, se pôr na nossa posição. Aí ele faz grande. Davi se fez pequeno para Deus fazer grande. E nós precisamos disso. Nós precisamos. Deus busca uma igreja hoje assim. Uma igreja que é humilde nos dons, que é humilde na preparação do Evangelho. Olha, Davi foi preparado, irmão. Por isso que foi o melhor rei de Israel. Davi era justo, Davi foi amoroso, Davi foi a melhor época que o povo teve, que não tinha imposto de acharcamento. Davi aliviou o povo, Davi abençoou o povo. Davi foi o homem justo diante do Senhor. E nós precisamos ter isso, porque tem algum gigante ainda na nossa vida para derrubar. Davi foi calçado com o Evangelho da Paz, Efésios 6,15. Depois você lê para não ficar aí. E a quinta pedra, a última, a pedra da gratidão. Salmo 107, que diz: rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Salmo 107, versículo 1. Deixa eu te falar uma coisa. Gratidão. Lembrar. O povo se esqueceu que Deus tirou lá do Egito. Tirou com mão forte. Com 10 sinais. Depois o povo, qualquer dorzinha ou fome, já reclamava. Deus não vai desamparar ninguém, Ele é Deus. E ele joga, ele manda os anjos fazer pão no céu para alimentar. Ele dá ordem às codornizes, elas vêm. Você acha que quem deu ordem para os animais entrar dentro da arca? Quem deu ordem aos ventos? Quem deu ordem ao sol? Quem criou todas essas coisas? Senão o Senhor. O Senhor ainda paralisa a tempestade, o Senhor paralisa tudo. O gigante pensou, Satanás disse, é fácil, porque o homem que estava lá era um homem que não obedecia. Então foi fácil ele jogar o medo, o pavor, mas crente que ora, crente que lê a palavra, crente que tem esperança em Jesus Cristo, o maior gigante está com ele. Eu quero encerrar aqui dizendo para você, vencendo o gigante. Deus ainda conta com Davi ainda hoje, que é você, que você pensa que a sua família não converteu, mas enquanto você ora, Deus trabalha. E na hora certa Ele vai alcançar. Você pensa que Deus
não está ouvindo, porque parece que as coisas nesse tempo estão paradas. Deus não mudou, não há sombra de variação, não ficou surdo, não deixa de falar, pode não estar falando a revelia, porque o homem está, talvez nós estamos hoje naquele tempo, né, que dá para analisar como Sodoma e Gomorra, como época de Nirod, bisneto, né, de Noé, neto de Noé. Então, homens que desobedeceram, homens que esqueceram dos preceitos de Deus. O gigante está caindo por terra e o Senhor vai vencer pela tua mão. Como ele deu experiência a Davi, também dá aos seus filhos. E você vai vencer. Você vai conquistar. Você vai ser erguido, porque Deus ergue ainda homens e mulheres humildes. Deus ainda ergue. Mas você tem que estar com as 5 pedras. A pedra a primeira pedra da coragem. Não esmurece com essa luta, não, que Deus vai vencer ela por você. Perseverança. Pedra da preparação e a pedra da gratidão. 5 pedras. Tem que estar preparado, né? Se prepara, porque Jesus está voltando. Deus te abençoe. Eu quero orar nesse momento por você. Eu quero fazer uma oração aí, igreja de Petrópolis. E aos daqui também que estão presentes. Às vezes o sinal oscilou aí, mas continuou aqui. E você vai receber essa mensagem. Dessa vez ela vai ficar gravada, eu não gravei no outro dia. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que você é Davi que Deus conta. Eu quero orar nesse momento. Mas e a cura? E a libertação? Escuta, a palavra tem poder, Jesus está aí. Nós temos que crer nisso. Então, enquanto eu estou falando, gigantes da enfermidade está caindo, gigantes das correntes do maligno, dos vícios, da droga, dos vícios, da bebida, de tudo aquilo que destrói, que rouba, que saqueia todo o dinheiro, tudo aquilo que você ganha, cai por terra, do seu filho, da sua filha, seja quem for, da prostituição, de tudo aquilo que é roubado e saqueado diante das nossas vidas, cai por terra. As portas fechadas são despedaçados ferrolhos. Nós ouvimos o hino. Eu quero orar contigo neste culto, que não é um culto comum, é um culto levado agora na oportunidade da mensagem à tua casa. Quem sabe você pode ouvir essa mensagem num leito. Quem sabe você pode ouvir essa mensagem numa UTI, em coma, mas poder ouvir se alguém empurrar para você, perto para você ouvir. Quem sabe você ouvirá essa mensagem dentro de uma cadeia. Você matou, roubou, estuprou, fez tantas coisas erradas. Ou quem sabe foi injustiçado. E você está aí preso e Deus teve a permissão porque quer te fazer um José, quer te fazer um Davi de Deus. Deus que ainda transforma prostituta em dama. Deus que transforma ladrão em cidadão de honra. Deus que ainda transforma assassino em homem humilde, simples, que chora diante do seu Deus de Israel e que louva e que adora e que aquebranta o seu coração. Deus ainda que faz. Aqueles que choram e clamam, que quebrantam os seus corações, que Ele ainda levanta reis nessa terra. Ainda levanta pequenos para ser gigantes, para derrotar gigantes e para ser maior, serem grandes nessa terra. Deus que tem a coroa da vitória aqui, mas a coroa da salvação também junto para aqueles que o têm. Eu repreendo toda fúria, toda ação do inimigo, toda corrente, todo ferrolho, toda porta cerrada agora, em nome de Jesus, o Nazareno, em nome do Cristo o Salvador, em nome do Deus gigante, o Deus eterno, de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Esse Deus que tem sido Deus de Israel é o nosso Deus. E que te levantou não para você ser qualquer um, mas para você reinar sobre a tua casa, a tua família, sobre o teu tronco familiar. Todo mal, toda enfermidade, toda porta cerrada, haja prosperidade, eu profetizo na tua vida, haja restauração, libertação e cura, no nome do Deus de Abraão. Em nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, que deu dons e dá dons e tem dado dons ao povo dele ainda na terra. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o povo de Petrópolis, abençoe o povo de Israel, do Rio de Janeiro e de Israel também, e de toda Israel na terra e de lá em Jerusalém. Então, que Deus abençoe a todos vocês. E nos vemos aí nas novas mensagens. Que Deus te abençoe, te dê uma noite de paz e de descanso e amanhã um dia de vitória. E que o gigante, meu irmão, já caiu por terra. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã às 10 horas estarei ministrando a oração da fé das 10. Em nome de Jesus. Fique na paz com muito carinho. Em nome de Jesus.